Voltei, irmão Jacó, capítulo 7, Incidente em viagem. Se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente escolheriam outras normas de conduta na terra. Não me refiro aqui aos materialistas sem fé. Aliás, a maioria dos ateus não passa de grande assembleia de crianças espirituais necessitadas de proteção e ensinamento. Com rigor, me refiro aos que adotam uma crença religiosa, usando lábios e paixões, sem se afeiçoarem no íntimo às verdades renovadoras que abraçam. Nós mesmos, os que nos beneficiamos ao contato dos princípios do Espiritismo cristão, principalmente nós que ouvimos a mensagem dos que respiram noutros planos da vida eterna, se fôssemos menos falantes e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições nos caracterizariam além do túmulo, porque a justiça infalível nos espreita em toda parte e porque transportamos conosco para onde formos as marcas dos nossos defeitos ou virtudes. Depois da sepultura, sabemos com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal moram dentro de nós mesmos. Atravessando sóbria região. Seguíamos sem novidades e pouco a pouco me adaptava a volitar como aluno que recapitula a prova. Em torno, a paisagem escurecia sempre, apesar de resplandecentes as estrelas no alto. Possuía a perfeita noção de viajarmos sobre vasto abismo de trevas. Porém, observava admirado que não me sentia em processo de ascensão. A ideia de verticularidade estava longe de nós, tanto quanto a linha na esfericidade escapa à apreciação do homem que habita o globo da Terra. Ou seja, a gente acha que a hora que a gente desencarna, vai subir, né? E ele diz não, ele está volitando, mas mantendo a linha da Terra, mantendo na mesma altitude, digamos assim, né? Ele não está se elevando. Reparei receoso que não distante da estrada que percorríamos vagarosamente, apareciam sinais de vida e movimento. Ruídos de vozes desagradáveis alcançavam nossos ouvidos, de quando em quando. Formas monstruosas, de espaço a espaço, surgiam visíveis ao nosso olhar, e pelo que me foi dado perceber, flutuávamos sobre a região vulcânica, cujo solo instável oferecia erupções nos mais diversos pontos. O que me afligia, sinceramente, era a contemplação de seres de lamentável aspecto além da margem. Não estou autorizado a descrever o que vi nesse particular, mas posso afirmar que as figuras sinistras da mitologia ficam a dever à realidade com que eu era surpreendido. Bem, pessoal, se ele não deve nos informar sobre, é melhor que a gente nem saiba, né? O importante é saber que devemos cuidar das nossas emanações, vigiar nossos pensamentos e sentimentos,
Já fomos alertados inúmeras vezes, mas ainda nos pegamos fazendo o que não devemos fazer. Registrando o temor que se apossou de mim, o irmão Andrade, em voz baixa, me explicou que os planos habitados pela mente encarnada emitiam, nesse interim, com as criações dos espíritos inferiores desencarnados, formas perturbadas, quando não horripilantes, uma vez que a maioria das criaturas terrestres, na carne ou desenfaixada do corpo, denunciavam-se no íntimo através de comportamento quase irracional. Salientou que a esfera próxima do homem comum, em razão disso, é povoada por verdadeira aluvião de seres estranhos, caprichosos e muitas vezes ferozes. Chegou mesmo a dizer que os inúmeros sábios da espiritualidade superior classificam semelhante região de império dos dragões do mal. Rememorei a leitura das páginas mediúnicas vinda ao meu conhecimento antes da morte, e o companheiro dedicado confirmou-as, declarando que a zona em que viajávamos constituía realmente o umbral vastíssimo entre a residência dos irmãos encarnados e os círculos vizinhos. Acentuou que o pensamento espalha vibrações em todas as latitudes do universo e que as projeções da mente encarnada no plano terreno não correspondem aos ideais superiores que inspiram as leis da humanidade. E acrescentou: os homens, por fora, nas experiências da vida social, aparentam cavalheirismo e nobreza, mas por dentro, na expressão real do ser, revelam ainda qualidades menos dignas, muito próximas da impulsividade dos animais. Na manifestação livre do espírito prevalece a verdade da alma, não a aparência da forma passageira. E daí o largo cosmorama de paisagens escuras, torturadas e dolorosas que rodeia o lar terreno, em cuja substância igualmente sutil operam as entidades perversas, como o lobo que pode beber da mesma fonte em que a ovelha se dessedenta. Percebi que o benfeitor desejava destacar que em tais lugares, tanto o emissário do amor pode se exercitar na renúncia do bem, como o malfeitor das sombras pode se internar no crime e no mal. No entanto, compreendendo que as atenções dele se dividiam entre carinho para comigo e a expectativa asfixiante da hora, contive o desejo de perguntar. Nova advertência. Quantas horas despendemos volitando sobre o extenso império das sombras? Em vão, eu tentava rearticular a noção de tempo. O abatimento e as surpresas sucessivas como que aniquilavam meu autocontrole. Continuávamos, sem ocorrências dignas de menção especial, através da mesma paisagem triste e escura, quando um dos membros da expedição, ao lado de Bezerra, lhe mostrou um objeto semelhante à bússola que conhecemos na Terra, emitindo impressões de que o supervisor escutou atentamente.
Logo após, o venerável amigo determinou uma pausa e, nos reunindo em redor dele, comunicou em voz sumida e prudente que nos aproximávamos de uma ponte de acesso aos círculos de atividade espiritual digna, que nos aguardava além. Entretanto, o registro magnético do psiquismo de nosso grupo assinalava o fenômeno que classificou por inquietante média de pavor. Acrescentou que a importância da ponte era tão grande que comumente muitos habitantes das regiões perturbadas se aglomeravam na base que deveríamos atingir dentro em pouco, ameaçando os candidatos ao reino da luz. Nos pediu calma e decisão, silêncio e prece. E, acima de tudo, nos lembrou a obrigação de esquecer qualquer falta mais grave do passado, para não cairmos em sintonia com os espíritos ignorantes, penitentes ou malfeitores daqueles domínios. Competia-nos manter harmonia e serenidade em nós mesmos, porque de outra maneira poderíamos interromper a corrente de força que sustentava os companheiros menos aptos ao serviço de volitação. Então, ele falou em voz sumida e prudente, porque os espíritos das regiões perturbadoras, as perturbadas, não poderiam perceber que eles estavam sendo advertidos, ou essa seria a brecha para eles atuarem. Eu fico imaginando que seria como passar por um lugar onde as pessoas estão drogadas, alcoolizadas, enfim, como dizemos, fora de si. Um lugar onde a vibração está muito negativa e a gente precisa passar por ali, sem perder a qualidade da nossa energia, sem medo, enfim, sem baixar a frequência. Difícil, né? A ponte iluminada. Não nos movimentamos por muito tempo e um facho de luz sublime varreu o céu, não longe, indicando uma ponte cuja extensão não pude no momento precisar. Tão formosa e tocante foi a revelação no horizonte próximo que muitos nos pusemos em pranto. A emotividade não provinha apenas da claridade que tocou nossos olhos. Comovente mensagem de amor transparecia daqueles raios brilhantes que percorriam o firmamento, copiando a beleza de um arco-íris móvel. Enquanto muitos companheiros continham a custo as notas de assombro que nos dominavam, cerrei os olhos por minha vez, naturalmente envergonhado. Temor súbito vagueava-me na alma. Teria cumprido com todos os meus deveres? Se constrangido a comparecer diante de um tribunal da vida superior, eu estaria habilitado e apresentaria uma consciência limpa de culpa? Como seriam meus atos examinados? Então, Bezerra acabou de dizer: esqueça os erros do passado. Se vocês estão aqui, é porque de alguma forma merecem. Mas, lembrando que quem nos julga somos nós mesmos, sempre passa alguma coisa pela nossa cabeça, né? É a nossa consciência. Essa dúvida automaticamente baixa a vibração do grupo. Com certeza, ele não era o único a ter essa dúvida. Bastaria a boa intenção para justificar as próprias faltas?
O sinal luminoso cortou vagarosamente o céu de novo. Minha alegria, diante da aproximação do plano mais elevado, era inexcedível, mas a noção de responsabilidade quanto às dádivas recebidas no mundo que eu deixei pesava agora muito mais intensamente sobre mim. Mereceria o ingresso naquele domicílio celestial? Minhas lágrimas corriam copiosas quando o grupo parou. No mesmo instante, ouvi um dos irmãos recém-desencarnados gritar em choro convulso: Não, não, não posso! Eu matei na terra, não mereço a luz divina, sou um assassino, um assassino. Aqueles brados ressoaram lúgubres, sombras adentro. Outras vozes responderam horríveis: Vigiemos a ponte, assassinos não passam, não passam. Então, nesse instante, os espíritos inferiores invadiram a ponte por conta desses pensamentos. Pareceu-me que malta de feras se preparavam para nos atacar. Não distante, a projeção resplandecente do invisível holoforte clareava o caminho como se fosse movida em câmera lenta. Entre nós, emoções e lágrimas, junto de um companheiro em crise, em torno, ameaças e lamentos estranhos, além, a luz convidativa. Bezerra, sereno, mas fundamentalmente preocupado, rompeu a expectativa, cientificando-nos de que deveríamos esquecer os erros do passado e que um dos amigos, em vista de corresponder em demasia à lembrança do mal, impôs descontinuidade à nossa viagem. Acentuou que as reminiscências de crimes transcorridos não deveriam nos perturbar e que bastaria nos sintonizar excessivamente com o passado para causarmos sérios prejuízos a outros e a nós mesmos, em circunstância delicada quanto aquela. Disse que o irmão em crise realmente foi homicida em outra época, mas trabalhou em favor da própria regeneração e a bem da humanidade. Então, tamanho valor nos últimos 30 anos da existência que mereceu carinhosa proteção dos orientadores de mais alto e que não devia levar a penitência tão longe, pelo menos naquele momento, a ponto de ameaçar o êxito da expedição. Necessitávamos reatar o fio de ligação mental comum, a fim de que a nossa capacidade volitante fosse mantida em alto padrão. De outro modo, a concentração em massa de entidades inferiores ao pé da ponte, que se alonga sobre o abismo, talvez dificultasse nossa passagem. Finalizando a ligeira observação, Bezerra acenou para mim e me recomendou orar em voz alta, para que a nossa corrente de energia espiritual se recompusesse. Em oração. Espantado com a designação superior, senti medo e vacilei. Ia pronunciar uma frase a esmo, fugindo da incumbência, mas Marta me dirigiu expressivo olhar. Em silêncio, me pedia obedecer à ordem recebida e prometia me ajudar na incumbência. Amparado por ela e pelo irmão Andrade, me dispus a executar a determinação. Que prece pronunciaria? Meu cérebro se mantinha incapaz de criar uma peça verbal, compatível com as aflições da hora. Escutando os rugidos que procediam das trevas, olhei minha filha e lembrei que Marta repetiu aos meus ouvidos o Salmo 23.
nos inquietantes minutos da minha libertação da carne. Copiaria o seu gesto, e erguendo meu espírito para o alto, sentindo de instante a instante que a emoção e o pranto cortavam as minhas palavras, repeti os versículos sagrados. Ao redor conspiravam em nosso prejuízo barulho e ameaça. Mas quando pronunciei a frase de confiança, ainda que andemos pelo vale das sombras e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele, o Senhor, está conosco. A sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Nosso grupo, com Bezerra à frente, levitou sem dificuldade e ganhamos a ponte, atravessando-a a poucos pés de altura, acima dos arcabouços das estruturas em que é estruturada, conservando o espírito em prece expectante, como se pesada força de emanação nos atraísse fortemente para o abismo. Que lápis do plano carnal conseguiria descrever a nossa sensação de contentamento e alívio? Profundo silêncio consegue traduzir a paz, o reconhecimento e a alegria. Então, que tenhamos discernimento de fazer uma prece toda vez que sentirmos energias mais densas. O dia está triste? Orar. O dia está lindo, mas sentiu tristeza? Orar. Agindo dessa forma, estaremos mantendo o nosso padrão e auxiliando esses irmãos que estão necessitados de compreensão e amor. Eles que, demorando nesse plano, estão atrasando sua evolução e a evolução daqueles que estão sendo obsediados por eles. Estão emanando energias densas para o nosso planeta, essas energias que ele comentou ter passado por elas. Precisamos cuidar do nosso planeta, que é a nossa casa. Devemos manter nossa casa limpa, higienizada. Portanto, orai e vigiai, vigiai e orai. Boa semana. Fiquem com Deus. Amo vocês.